Aniversários. Uma tradição celebrada em todo o mundo, reunindo amigos, família e alegria festiva. Mas você já se perguntou como esse ritual começou? Para descobrir a história, vamos voltar milhares de anos, até o tempo em que as culturas antigas começaram a honrar esses marcos anuais. As primeiras celebrações de aniversário não eram reuniões familiares, mas espetáculos públicos para honrar líderes, deuses e, mais tarde, cidadãos comuns. No Antigo Egito, por exemplo, os aniversários comemorados eram os dos faraós, marcando não o nascimento, mas o dia em que subiam ao trono. Isso era visto como o momento em que se tornavam divinos, conectando-se com os deuses. Outras culturas antigas, como os babilônios, conectavam os aniversários com a astrologia. Acreditavam que o posicionamento dos corpos celestes no nascimento tinha grande poder e acompanhavam aniversários com calendários lunares e astrológicos intricados. Cada data de nascimento era marcada pelo alinhamento das estrelas, refletindo o destino da pessoa. Na Grécia Antiga, os aniversários tinham um significado espiritual. Para homenagear a deusa Ártemis, os gregos ofereciam bolos em formato de lua, adornados com velas, simbolizando a luz da lua e enviando orações aos céus. Esse ato tornou-se um ritual, um símbolo de bons votos no dia de nascimento de alguém, criando o precedente para as celebrações de aniversário com velas que temos hoje. Os romanos levaram a prática adiante, celebrando aniversários individuais anualmente, embora inicialmente apenas para homens de status. Banquetes, presentes e bolos marcavam essas ocasiões, com as maiores celebrações reservadas para os imperadores. A tradição tornou-se tão popular que, na época do calendário juliano, em 45 a.C., os aniversários eram marcos regulares na vida romana. Mas acompanhar essas datas nem sempre era fácil. Antes da introdução do calendário gregoriano, em 1582, civilizações antigas desenvolveram seus próprios métodos para registrar o tempo. Muitos, como os babilônios e os hebreus, confiavam em calendários lunares, observando as fases da lua para marcar meses e anos. Aniversários eram celebrados quando a mesma fase da lua e o mesmo mês se realinhavam. No Egito surgiu um calendário solar de 365 dias, guiado pela cheia anual do Nilo, criando uma conexão estreita entre os ciclos da natureza e o tempo de eventos significativos, incluindo os aniversários de reis e divindades. Com o tempo, o calendário juliano tornou mais fácil registrar aniversários anualmente. Na Mesoamérica, os maias usavam tanto um calendário ritual de 260 dias, quanto um calendário solar de 365 dias, tornando cada aniversário um momento significativo dentro de um ciclo espiritual e cósmico maior. Essas datas tinham um alinhamento único a cada 52 anos, um marco profundamente significativo na cultura maia. Com o passar do tempo, as tradições de aniversário se espalharam pela Europa e além, misturando crenças religiosas, astrológicas e culturais. Durante o Renascimento, as celebrações de aniversário tornaram-se mais pessoais e festivas, abrindo caminho para as tradições globais que vemos hoje. De rituais divinos a marcos pessoais, os aniversários atravessaram séculos, evoluindo de reverência a deuses e governantes para uma celebração valorizada por cada um de nós. Uma lembrança de que, embora o tempo passe, celebrar o presente da vida é uma tradição universal tão antiga quanto a própria humanidade. Embora os aniversários sejam amplamente celebrados hoje em dia, nem todas as culturas e comunidades marcam essa ocasião. Na verdade, alguns grupos têm razões únicas para reduzir a importância dos aniversários ou evitá-los completamente. Por exemplo, as testemunhas de Jeová não celebram aniversários. Essa crença vem da visão de que os aniversários têm origens pagãs e de que a Bíblia não fornece exemplos de seguidores celebrando essas datas. Em vez disso, as testemunhas de Jeová focam em marcos espirituais e na vida de Jesus. Em algumas comunidades muçulmanas conservadoras, os aniversários são, às vezes, desencorajados, pois podem ser vistos como incentivo ao materialismo.
potencialmente desviando o foco dos valores espirituais centrais. Embora as práticas variem amplamente no mundo muçulmano, muitas culturas hoje adotaram as celebrações de aniversário. Da mesma forma, os ensinamentos judaicos tradicionais dão pouca ênfase aos aniversários, concentrando-se, em vez disso, em marcos religiosos, como Bar e Bat Mitzvahs, ou em observâncias coletivas, como Pesach e Hanukkah. Entre os Amish, os aniversários geralmente são reconhecidos de forma discreta dentro da família, alinhando-se com seus valores de simplicidade e humildade, com foco no coletivo em vez do individual. Em algumas comunidades budistas e hindus, os aniversários individuais são considerados menos significativos em comparação com festivais espirituais ou religiosos, como o Vesak no budismo ou o Diwali no hinduísmo. Ainda assim, as celebrações de aniversário são populares em muitas comunidades budistas e hindus ao redor do mundo. Muitas culturas indígenas tradicionalmente não celebram aniversários individuais. Em vez disso, honram marcos de vida, como a passagem para a fase adulta, o casamento ou o nascimento de uma criança, que têm um significado especial para toda a comunidade. Embora as culturas vejam os aniversários de maneira diferente, cada uma tem sua própria forma única de marcar a passagem do tempo, honrar vidas individuais e celebrar juntas. Nessa diversidade de tradições, vemos que a maneira como observamos os momentos da vida é tão variada e rica quanto a própria humanidade.